Família, vocês gostam de história de superação? Mas não me refiro àquela história de superação que você lê em um panfleto ou aqueles contos que têm um final feliz. Eu me refiro a uma história de superação verdadeira. É, isso aí acaba mexendo com a alma de todo mundo, né? Principalmente pelo fato de ser algo muito motivacional. No vídeo de hoje nós vamos contar a história de ninguém menos Fred Fingers, um homem que saiu do anonimato, foi jogado na lata do lixo quando criança e hoje é um dos maiores, digamos que, mestres da tecnologia. Então, vai vendo. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu brother André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Não, você não está no canal André Carpano. Você está no canal secundário Vai Vendo com Carpano, onde eu venho trazendo sempre histórias ou então casos, digamos que horripilantes aí do meio policial. Ah, e não esqueça do like maroto, a opinião e o compartilhamento, que é fundamental para ajudar o trabalho do baixinho. Vamos lá para essa história. Vamos à história do inventor milionário que foi jogado no lixo quando bebê. Fred Fingers ganhou seu primeiro computador aos 9 anos. Era antigo e não funcionava. Mas foi o início de uma história de amor com a tecnologia, a qual transformou ele consecutivamente em um inventor, empresário e milionário das telecomunicações. Um futuro que poucos teriam previsto após o seu conturbado início de vida. Não deixe que suas circunstâncias definam quem você é. Sim, esse é um dos conselhos que Finger dá a todos nós. Aos 8 anos de idade, ele perguntou para o seu pai, Nathan, sobre as circunstâncias do seu nascimento, e a resposta acabou sendo inesquecível. Ele disse: "Presta atenção, vou ser direto com você, Fred. Sua mãe biológica jogou você fora, e eu e a Beth não queríamos mandar você a um orfanato, e nós te adotamos. Você é o meu filho." Fred então foi encontrado quando era recém-nascido, abandonado próximo a um grande container de lixo na zona rural da Flórida. Quando ele me disse isso, eu pensei, ok, eu sou então um lixo? E me senti indesejado. Mas ele me agarrou no meu ombro e falou: "Presta atenção, nunca deixe isso atrapalhar você." Nathan Fingers era um funcionário de manutenção, uma espécie de faz-tudo. E já sua esposa Beth, a mãe Fingers, era uma trabalhadora agrícola. Eles viviam em Quincy, uma comunidade rural de cerca de 8 mil habitantes no norte da Flórida. Ah, e tinham cerca de 50 anos quando encontraram Fred no ano de 1989. Então, em uma condição de já ser encontrado dentro de um container de lixo e adotado por um casal de quase idosos, nós vemos que a história deles já começa, digamos que, bem limitada. Mas o mundo e a vida acabam nos trazendo, digamos que, algumas lições. O casal já havia acolhido algumas crianças, mas decidiram acolher Fred quando ele tinha 2 dias de idade, e assim acabaram adotando então como seu filho. Fred diz que eles deram a ele todo o amor que poderia desejar, mas umas outras crianças em Quincy podiam ser muito cruéis. As crianças costumavam fazer bullying comigo e me chamavam de bebê do lixo, garoto da lata de lixo. Ninguém quer você, você é sujo, recorda então Fred. Lembro-me das vezes de descer do ônibus escolar e ver as crianças que costumavam vir atrás de mim. E acreditem, me agarravam e me jogavam em uma lata de lixo onde começavam a rir de mim. Chegou então um ponto em que o seu pai esperava ele no ponto de ônibus e o levava para casa. Mas por incrível que pareça, mesmo assim as crianças zombavam de Nathan também, dizendo que ele era o velho com a bengala. No que dizia a respeito de Fred, no entanto, Nathan e Beth eram heróis e foram grande fonte de inspiração. Eu via sempre meu pai ajudando as pessoas, esperando na beira da estrada, ajudando muitos estranhos, alimentando até mesmo quem era sem teto. Ele era um homem incrível, e por ter me acolhido e me criado,
esse é um homem que eu também quero ser. Nos fins de semana, Fred e Nathan faziam uma ronda de carro pelas lixeiras, procurando coisas úteis que haviam sido jogadas no lixo pelos seus donos. Fred estava particularmente de olho em um computador. Sabe, é um velho ditado: o lixo de um homem é o tesouro de outro. E sempre fui fascinado por computadores. Sempre quis um computador Gateway, mas na época não poderíamos comprar. Finalmente, então, em um dia, quando Fred tinha 9 anos, eles foram a uma loja de artigos usados, chamado de Goodwin, onde encontraram um computador quebrado. Convencemos então o vendedor, lembra Fred. E ele disse: Ei, eu vou dar a você por uns US$ 24. Então levamos o computador para casa e eu fiquei extasiado. Ele já gostava de mexer na coleção de rádios, despertadores e até dos antigos videocassetes que Nathan havia acumulado. Ah, e o Mac quebrado agora então era o seu principal foco de atenção. Quando cheguei em casa e não funcionava, desmontei então o computador. E quando eu olhava para ele, vi capacitores quebrados. Mas não tinha problema, porque eu tinha pistolas de solda por lá, rádios e também diversos despertadores. Então peguei algumas peças do rádio relógio do meu pai e soldei na placa de circuito. E após 50 tentativas, acabou funcionando. E um detalhe importante, aquele computador tirou toda a minha dor que eu sofria com o bullying. E todos os dias, mal podia esperar para chegar em casa e, lógico, brincar com o meu computador. Quando ele tinha 12 anos, suas habilidades foram notadas por diversas pessoas. Em uma certa feita, durante uma atividade extracurricular, quando outras crianças brincavam no parquinho, Fred começou a trabalhar consertando computadores quebrados no laboratório de informática da própria escola. Se o disco rígido estivesse corrompido, eu trocava. E se precisasse de mais memória, então eu adicionava mais RAM. Se precisasse então de uma fonte de energia, é lógico que eu pegava outra e fazia a troca. Então, olhando tudo isso, a diretora do programa extracurricular era a prefeita de Quincy. Então, quando ela notou Fred mexendo nos computadores quebrados e trazendo de volta à vida, pediu que ele fosse então à prefeitura com seus pais. Quando chegamos então à prefeitura, ela me mostrou todos aqueles computadores lá no fundo. Meu Deus, talvez eu acho que era assim uma margem de uns 100 computadores empilhados. E precisei então consertar todos eles. A partir de então, Fred passava um longo tempo todos os dias depois da escola consertando essa pilha de computadores. E detalhe, ele ganhava também uma bagatela de US$ 12 a hora. E lógico que Fred falava que não era mesmo pelo dinheiro, porque ali ele teve a oportunidade de fazer algo que mais adorava. E para ele então, tudo foi muito divertido. Alguns anos após isso, surgiu uma oportunidade para a codificação. Quincy precisava de um sistema para verificar medidores de pressão da água da cidade, onde uma empresa havia cobrado a bagatela de US$ 600 mil para desenvolver um programa de computador. Nisso daí ele lembra que a gestora da cidade gritou: Hey, o Freddy é um nerd do computador, provavelmente ele poderia ajudar com isso. Então ele disse: se vocês me derem uma oportunidade, lógico que eu poderia construir o mesmo programa. E eles me deram então essa oportunidade. E eu construí o programa exatamente com as especificações a qual eles precisavam. E o pior de tudo é que eu não recebi os US$ 600 mil. Recebi o meu contra-cheque com um pagamento normal, mas mesmo assim acabei indo para casa. E eu quero lembrar a todos que nesta época ele ainda não era de maior, não já tinha a sua grade curricular completa, nem nada do tipo. Aconteceu algo que chamou a atenção e os seus pais acabaram ficando tristes. Aos 15 anos, ele decidiu largar os estudos para trabalhar e se dedicar à informática. Coisa louca, né? Meus pais acreditavam na educação, trabalho, aposentadoria, mas já eu queria quebrar essa corrente. Queria fazer algo diferente. O trabalho de Fred começou a ir de vento em popa. A empresa começou a ser abençoada por Deus
E as coisas iam muito bem, obrigado. Até que veio uma nova rasteira da vida. Infelizmente, o seu pai, Nathan, acabou desenvolvendo Alzheimer. E olha, essa dificuldade foi algo ímpar na sua vida. E isso mostra que dificuldades e problemas foram feitos para serem superados. Uma coisa muito estranha aconteceu. Um sintoma perturbador que o acordava durante a noite e reencenava as cenas que tinha visto na televisão antes de dormir. Isso levou o que Fred classifica como a coisa mais traumatizante que já lhe aconteceu. Era cerca de 2 horas da manhã e o meu pai gostava de um filme de faroeste intitulado A Morte Tem o Seu Preço, um filme de 1953. E ele entrou no meu quarto e pensou que eu era o personagem principal, o Matt Dillon. E ele estava com então o seu rifle em mão e me disse: "Vou precisar que você saia da cidade." Fred então conta que houve uma pequena luta, mas ele conseguiu tirar a arma da mão de seu pai e o levou de volta para sua cama e o cobriu. Mas quando acordou pela manhã seguinte, Nathan havia desaparecido. Em um outro sintoma de Alzheimer que já havia acontecido antes, às vezes ele se esquecia de vestir completamente antes de sair de casa. Embora tinha um detalhe importante: em todas as vezes ele calçava seus sapatos. Então Fred, vendo essa dificuldade, que seu pai quase sempre, acordava pela manhã nesse estado, nesta condição, só colocava o sapato e poucas peças de roupa e saía à rua, surgiu a brilhante ideia: uma nova invenção. Peguei os sapatos do meu pai, cortei a sola, construí uma placa de circuito e coloquei dentro de um sapato com um alto-falante de 90 MHz, um microfone e também uma placa de rede de longa distância. E também integrei ao meu laptop. E isso foi lógico, muito antes do Apple Maps ou até mesmo do Google Maps. E também integrei por meio de uma plataforma da TomTom da Garmin. Aí sim meu pai poderia de fato ficar vagando por aí, e eu poderia apertar um botão do meu laptop e saber onde ele estava, e perguntar para ele: "Pai, onde é que o senhor está?" E o pior de tudo é que, de vez em quando, ele respondia: "Não sei onde estou." Só que como ele já tinha feito esta invenção, ele decidiu colocar uma coisinha chamada GPS no sapato. E assim ele conseguia acompanhar o seu pai e ir buscá-lo. Não era só questão de falar. Tinha noção também de onde ele estava. Sabia minuciosamente o paradeiro do velho. Agora fala uma coisa aqui pro baixinho. Quando tem momentos de adversidade e a pessoa encara de frente, não surgem ideias e também invenções do tipo dessa? É algo, impressionante, fascinante. Só que tem mais alguns pequenos detalhes que Fred acaba contando sobre o seu pai. A coisa não para por aí. Quando a condição de Nathan acabou piorando, alguns membros da família queriam que ele fosse para a casa de repouso. Porém, Fred se recusou, lógico. Em vez disso, ele levou seu pai junto dele para algumas reuniões de negócio, onde ele dizia a majestosa frase: "Ele não me abandonou, então jamais irei abandoná-lo." Quando ele visitava alguns clientes em potencial, deixava Nathan no banco de trás do seu veículo, com o rádio ligado e também, lógico, o ar-condicionado. E também sem se esquecer de um cadeado no volante. Fred se recorda que uma certa feita, durante uma reunião, o seu pai acabou fugindo do carro pela janela, baixou o vidro e caiu fora. Foi para longe. Imediatamente, lógico que ele abandonou a reunião atrás do seu pai. Quando Fred tinha 24 anos, infelizmente, seu pai acabou morrendo em janeiro de 2014. E sabe, isso foi muito marcante e acabou trazendo um momento reflexivo para sua vida. Olha só o que ele fala sobre isso. "Honestamente, isso acabou comigo, porque tudo o que eu sempre quis fazer era deixar o meu pai feliz." Fred então acabou vendendo sua invenção de um rastreador de sapatos por 2,2 milhões de dólares. E no momento que ele estava esperando que o fundo fosse liberado, Nathan sempre desejava ter uma picape Ford 1993, lógico, com um barco de pesca. Mas nesse auge, nesse momento, Fred notou que tinha dinheiro para comprar
Porém, já era tarde. Isso realmente abriu os meus olhos e me ensinou que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta. E sabe, eu vou fazer de tudo o que tiver ao meu alcance para tentar tornar o mundo um lugar melhor antes de partir. Conhecendo o meu pai, ele não era de forma alguma um homem rico, mas ele causou um impacto na vida de muitas pessoas. E eu quero apenas fazer o bem por todas as pessoas que encontrar e assim ajudar o mundo no que puder. Naquela altura, então, Fred tinha inventado um outro dispositivo inteligente, também inspirado em uma experiência pessoal. E dessa vez foi algo marcante demais. Aí você consegue perceber que momentos difíceis fazem homens fortes e também criam ideias e pontes para se atravessar muitas dificuldades. Durante uma visita à Geórgia, quando ele tinha cerca de 8 anos, em uma visita que estava fazendo a um tio de sua mãe, quando chegou à casa, a mãe, que estava batendo na porta da frente, não conseguia ser atendida de forma alguma. E ele então recorda que seu pai lhe pediu para subir a janela e abrir a porta da frente. Fred então destrancou a porta e viu seu tio-avô sentado em uma cadeira, próximo a uma lareira, e acabou acreditando que estava apenas dormindo, e tudo estava muito bem. Foi quando então ele teve a trágica notícia. O seu pai se aproximou dele e falou: Beth, ele está morto. O tio-avô de Fred então tinha entrado em coma diabético e infelizmente morrido. Quando você pensa em alguém com diabetes, quando a pessoa verifica o nível de glicose no sangue e precisa anotar e assim manter um registro de tudo isso, é nesse caso que o tio da minha mãe, mesmo que ele tenha anotado na zona rural a qual ele vivia, não havia ninguém para manter um registro de tudo isso. Foi então que aos 22 anos Fred teve a brilhante ideia e acabou construindo um glicosêmetro inteligente, o que o mesmo compartilha instantaneamente o nível de glicose do sangue de uma pessoa com um estado desse com um parente mais próximo, e adiciona as leituras do seu prontuário eletrônico de saúde, a qual, lógico, também pode ser visualizado por um médico. Não bastando isso, Fred também começou a trabalhar em um projeto maior. Ele estava ciente que muitas partes rurais lá nos Estados Unidos não tinham acesso à rede G2 ou a G3. Sabe, lá em Quincy, as pessoas utilizavam internet de escada na época. Então, ele, se aproveitando da situação, teve uma brilhante ideia. Ele queria levar uma rede de comunicações moderna para esta área rural. Isso no ano de 2008. E fez o primeiro de muitos pedidos de licença à Comissão Federal de Comunicações, para assim conseguir abrir a sua própria empresa de telecomunicações. Tive de fazer uma petição para mostrar que as maiores operadoras de telecomunicações jamais iam investir em uma infraestrutura em uma área rural com menos de 1 milhão de habitantes. E não foi fácil. Segundo ele, na verdade, foram necessárias 394 tentativas, e isso lhe custou muito dinheiro. Mas no ano de 2011, aos 21 anos, Fred teve, digamos que, uma outra ideia, e acabou resultando onde ele se tornou o mais jovem operador de telecomunicações dos Estados Unidos. De acordo com a rede NBC News, a Finger Communication continua sendo a única empresa de telecomunicações que pertence a um negro no país. No início, Fred fez a maior parte do trabalho completamente sozinho, desde colocar o concreto da sua primeira torre de telefonia móvel até mesmo a instalação de cabos de fibra ótica. Ele começou prestando serviços em áreas rurais do norte da Flórida e também no sul da Geórgia. E não muito longe de Quincy, a empresa acabou crescendo continuamente. E olha, se você pensa que parou por aí só nessa parte de ele fazer a sua torre, né, e a infraestrutura para que tivesse, digamos que, uma rede de internet e de telefonia, não. Ele foi alguns passos adiante. Em 2014, Fred lançou um smartphone, o Fingers F1, com um dispositivo que detecta o movimento e muda para o modo segurança.
quando a pessoa está acima de 10 milhas por hora, ou seja, cerca de 16 quilômetros por hora, assim evitando que receba mensagens de texto enquanto estiver dirigindo. E não para por aí. O Finger F3, a qual começou a ser vendido em 2019, contém um chip projetado com o objetivo de permitir que o carregador sem fio sempre seja ativado quando estiver a uma distância de 5 metros da base do carregador. Dispositivo que ainda está sendo, digamos que, aprovado. O marketing do F3 acabou gerando uma polêmica gigantesca entre blogueiros, porque nem todo mundo acreditava nisso. A mãe de Fred, de 83 anos, infelizmente começou a desenvolver também um Alzheimer. E de acordo com ele, ela está muito orgulhosa com a sua conquista. E reconheceu que o glicosêmetro, a qual poderia salvar a vida do seu tio, é algo muito especial. Fred Finger, no ano de 2015, se casou com Nat Finger, uma advogada, e eles têm uma filha. Além dos negócios, ele também dirige uma fundação a qual investe em projetos de educação e saúde, e ajuda diversas crianças e famílias desfavorecidas. Entre os seus atuais projetos está de uma doação de bicicleta para crianças em orfanatos e também de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para pessoas da linha de frente da pandemia da coronga chinesa. E para encerrar essa história, Fred traz um conselho importante de vida, a qual, lógico, ele também recomenda à sua filha. Nunca desistir. Não importa o quão frio o mundo possa lhe parecer. E lógico, assim ele tenta causar um impacto positivo na vida de cada pessoa que encontra. Esta é uma mensagem que, sem medo de errar, o velho Nathan, pai de Fred, iria ficar muito orgulhoso de ouvir. E lógico, também fazia parte da sua filosofia de vida. Mas e aí, família, o que vocês acharam dessa história? Não se esqueçam que adversidades foram feitas para serem superadas. Se gostou desse conteúdo, não esqueça o like maroto, a opinião e, lógico, o compartilhamento. Um forte abraço do Baixinho e até um próximo vídeo, se o Nazareno se nos permitir. Fui!